Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é segunda-feira, 25 de agosto. Celebramos a memória de São Luís IX, rei da França, exemplo luminoso de humildade e penitência, que soube reinar não como senhor absoluto, mas como servo do Senhor. À luz das leituras que a liturgia nos propõe, somos convidados a confrontar nossa fé com a verdadeira medida do seguimento de Cristo, a coerência entre palavras e obras. Na leitura, São Paulo escreve aos Tessalonicenses, elogiando a sua fé, esperança e caridade. O apóstolo destaca que eles não acolheram o evangelho apenas em palavras, mas com plena convicção que vem do Espírito Santo. A fé não é apenas um assentimento intelectual, mas uma vida nova, que se traduz em obras. Não se deve apenas crer, mas viver de acordo com o que se crê. A fé dos Tessalonicenses se tornou exemplo para muitos, porque era acompanhada de testemunho, mesmo em meio às perseguições. O cristão é chamado não a ostentar títulos, mas a ser testemunha viva, deixando transparecer Cristo em sua vida, pois a verdadeira fé abre os olhos da cegueira espiritual. O Salmo 149 nos convida a um cântico novo ao Senhor, porque o Senhor ama seu povo e enfeita os humildes com a vitória. Meus irmãos, a vitória de Deus não se manifesta na ostentação dos soberbos, mas na simplicidade dos que se abrem a Ele. A alegria dos humildes é maior do que qualquer riqueza, porque sua glória não está nas coisas passageiras, mas em serem amigos de Deus. Assim, o cântico novo nasce de coração renovados, desapegados de vaidades. No Evangelho, Jesus denuncia com palavras duras os escribas e fariseus, que fechavam as portas do reino aos outros. Eles ensinavam a lei, mas não a viviam. Faziam da religião um instrumento de prestígio e poder. O verdadeiro escândalo não é a ignorância da lei, mas a falsidade dos mestres que conhecem a verdade e não a praticam. Esses, ao invés de conduzir, tornam-se obstáculos. A denúncia de Jesus não é apenas contra os fariseus do passado, é também um alerta para todos nós, ministros, pais de família, líderes de comunidades, pois somos chamados a abrir as portas do reino com nosso exemplo e não fechá-las com nossas incoerências. A religião sem humildade se torna vaidade, a fé sem obras é estéril. Percebemos assim que a liturgia nos coloca diante de um contraste. Os Tessalonicenses, cuja fé era viva e fecunda, e os fariseus, que possuíam uma fé de fachada, preocupada com os juramentos e regras externas, mas esquecida da justiça e da misericórdia. O humilde abre para si as portas do céu, porque, abaixando-se, não encontra resistência, mas se deixa conduzir pelo próprio Cristo. O caminho do discípulo, portanto, não é de ostentação, mas de abaixamento. São Luís IX, rei da França, no século XIII, é exemplo luminoso. Apesar de sua posição de poder, viveu como verdadeiro servo de Cristo. Dizia aos seus filhos: prefiro ver-vos mortos a ver-vos cometer um só pecado mortal. Ele era um homem de oração constante, participava diariamente da missa, jejuava com rigor e cuidava dos pobres como se fossem seus senhores. Conta-se que frequentemente servia com as próprias mãos aos leprosos e mendigos, vendo neles o próprio Cristo. Na administração da justiça, colocava-se como servo da verdade e não como soberano absoluto. Por isso ganhou a fama de rei justo, amado por seu povo e respeitado até pelos seus adversários. Sua humildade abriu caminhos de paz e santidade, e sua penitência o fez espalhar-se em Cristo Rei, que reina servindo.
Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos pede autenticidade, não fechar as portas do reino com incoerências, mas abrir caminhos com a humildade e o testemunho. São Luís IX nos mostra que, mesmo no exercício do poder, é possível viver a fé com simplicidade, justiça e penitência. Essa é a hipocrisia pastoral, viver de aparência, exigir dos outros sem dar testemunho, colocar peso sem carregar. Quantos hoje, dentro e fora da igreja, afastam-se da fé porque não encontram testemunhas, mas máscaras? O verdadeiro pastor é aquele que abre as portas do reino, conduzindo com humildade, não fechando com orgulho. O Evangelho nos pede então uma decisão: não viver de aparência, mas de essência. Não buscar o ouro, mas aquele que dá valor ao ouro. Não ficar na periferia, mas ir ao centro, Cristo. Peçamos a Deus, pela intercessão deste Rei Santo, que nos conceda uma fé viva, como a dos Tessalonicenses, uma humildade que cante o cântico novo com os pobres e a coragem de rejeitar toda hipocrisia. Assim, seremos realmente discípulos que abrem as portas para o reino dos céus. Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.